Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática comigo, Isabel, professora do Centro de Ensino e Aprendizagem Integrado Doutor Cecília Gonzaga Jaime, o CEPIGEN, estão conhecidos de todos nós. Quero dizer, meninos, que estou com muita saudade dessas aulas presenciais, saudade de vocês. O contato tem me feito muita falta. Essa ausência de distanciamento tem me feito muita falta, mas é necessário. Espero que tudo passe rápido e que em breve a gente possa estar junto de novo. Bem, mas na aula de hoje nós vamos falar sobre conjunções, que também são chamadas de palavras relacionais. Por quê? Porque elas são palavras que atuam como elementos de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações, estabelecendo relações de coordenação ou de subordinação. E é sobre isso que nós vamos falar. Ok? Então, vem comigo e espero que você goste da aula de hoje. Bem, primeiro nós vamos falar sobre o conceito de conjunção. A conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre eles. Por exemplo, ele joga futebol e basquete. Veja que futebol e basquete são dois termos semelhantes. Então, a conjunção "e" aqui está fazendo a ligação entre os dois termos. Eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Observem que eu iria ao jogo. Eu iria é uma oração, porque eu tenho o verbo ir. Estou sem companhia também é uma oração, porque eu tenho o verbo estar. Então, eu tenho duas orações. E entre elas, eu tenho o mas, que é a minha conjunção, é o meu conectivo. Está fazendo o quê? A ligação entre a primeira e a segunda oração. Ok? As conjunções são classificadas em dois grupos, as coordenativas e as subordinativas. Mais importante que a lista de conjunções associadas a cada uma dessas classificações é identificar as relações semânticas ou de sentido e sintáticas de coordenação ou independência, ou subordinação ou dependência entre as orações, porque quando nós conseguimos identificar o sentido e a relação, é bem mais fácil. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. E aí, vai fazer prova para o Enem? Não vou fazer nem trabalhar, nem estudar. Observe que na charge, o nem é uma conjunção coordenativa aditiva. Não vou fazer nem trabalhar, nem estudar. Tem duas ações aqui, o trabalhar e o estudar. São duas ações independentes. Uma não precisa da outra para acontecer. E entre elas nós temos o conectivo nem, que faz o que? Essa ligação entre uma e outra. Então, esse nem aí é uma conjunção coordenativa. Por quê? Porque entre as orações não há uma dependência e é uma coordenativa aditiva porque ele está acrescentando. Ele nem trabalha e ele nem estuda. Então, está acrescentando uma informação à outra. As conjunções coordenativas são aquelas que ligam duas orações independentes, ou seja, uma não depende da outra para ter seu sentido completo. São divididas em 5 tipos: aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. A primeira delas que nós vamos estudar é a conjunção aditivas. Essas conjunções exprimem soma, adição de pensamentos. E quais são elas? E, nem, não só, mas também, como também, e etc. Veja o exemplo. Ana não fala nem ouve. Observe que Ana não fala é uma oração e ouve é a minha segunda oração. Observe que entre elas não há uma relação de dependência. Essas orações elas são independentes, porque para falar e ouvir, uma coisa não depende da outra. Ana fala, é uma ação, e Ana ouve, é uma outra ação. Ações independentes. E entre elas nós temos a nossa conjunção coordenativa aditiva nem. O segundo grupo de conjunções é as conjunções adversativas. O que acontece? As conjunções adversativas são aquelas que exprimem oposição, contraste, compensação de pensamentos.
Quais são elas? É o mas, o porém, o contudo, o entretanto, no entanto, todavia e etc. Olha o exemplo. Não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. Observe que não fomos campeões é uma oração. Exibimos o melhor futebol, uma segunda oração. Entre elas eu tenho a minha conjunção todavia, que é uma conjunção coordenativa adversativa. Ela traz uma ideia de oposição. Não foram campeões, mas foi o que exibiu o melhor futebol. Então tem aí uma oposição de pensamento. O terceiro grupo é das conjunções coordenativas alternativas. O que acontece? Elas exprimem escolha de pensamentos. E alternativas é porque você tem uma escolha para você fazer. E quais são elas? É o ou, é o já, é o or, é o quer, o seja. Veja o exemplo. Ou você vem conosco ou você não vai. Você vem conosco é uma oração. Você não vai também é outra oração. E todas elas eu tenho o verbo ir. O que acontece? Entre elas eu tenho a conjunção coordenativa alternativa. Ou aquela que me dá uma opção. Ou vou ou não vou. Então eu tenho aí uma opção, é uma alternativa. Então o ou é uma conjunção coordenativa alternativa. Estabelece uma escolha de pensamento entre as orações. O quarto grupo é das conjunções conclusivas. Se é conclusivo, logo traz uma ideia de conclusão. Conclusão de quem? De pensamento. E quais são elas? É o logo, por isso, o pois, quando vem depois do verbo, o portanto, por seguinte e o assim. Olha o exemplo. Chove bastante, portanto, a colheita está garantida. Chove bastante é uma oração. A colheita está garantida é a minha segunda oração. Entre elas, eu tenho a minha conjunção coordenativa, portanto, que traz a ideia de conclusão do pensamento. Se chove bastante, eu concluí que a colheita vai estar garantida. A minha conclusão é esta. Então, eu usei aí o portanto, eu poderia usar o logo, por isso, ok? Então, o portanto é uma conjunção coordenativa conclusiva. Quando falo em coordenativas, eu espero que vocês entendam que elas são conjunções que simplesmente fazem a ligação entre uma oração e outra, sem que entre elas se estabeleça uma relação de dependência sintática, ou seja, as orações, as conjunções aí são consideradas coordenativas porque ela não faz com que a primeira oração dependa da segunda e muito menos que a segunda dependa da primeira. Nós temos aí relações de independência. O quinto e último grupo é as conjunções explicativas. Se é explicativas, é porque exprime uma razão, exprime um motivo, exprime um porquê, essa é a explicação. E quais são elas? É o que, o porquê, é o assim, é o pois, quando vem antes do verbo, e o porquanto, por conseguinte. Veja o exemplo. Não choveu, porque nada está molhado. Observe que não choveu é minha oração. Nada está molhado é minha segunda oração. Eu tenho o verbo chover e tenho o verbo estar. Entre elas, eu tenho a minha conjunção coordenativa explicativa, o porquê. Eu digo que não choveu e eu explico por que não choveu, porque nada está molhado. Então, eu estou trazendo aí uma explicação, um motivo, uma razão para eu dizer que não choveu. Ok? Aqui eu tenho um quadro das principais conjunções coordenadas. Vejam, as aditivas, eu tenho o i, o mas, o a, o mais ainda, o mais também, o nem. Por exemplo, gosto de chocolate, mas também de vegetais. Adversativas é o contudo, entretanto, mas, não bastante, o no entanto, porém, todavia, correu muito, no entanto, não conseguiu chegar. Alternativos é o já, o ou, ora, o quer, não ouvia ou fingia não ouvir. E as conclusivas, assim, o então, o logo, o pois, depois do verbo, por conseguinte, o por isso e o portanto. Farei todos os exercícios, logo terei bom desempenho. E as explicativas, o pois antes do verbo, por quanto, porquê e o que. Venci porque sou a melhor cozinheira. Assim nós chegamos hoje ao final da nossa
aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.